E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje eu vos trago aqui mais um vídeo, né? Mais um react, dessa vez mais um vídeo patrocinado aqui no canal, patrocinado pelo CKRPL. Um salve meu mano, muito obrigado pelo seu patrocínio. Ele pediu para trazer aqui o vídeo Frieren, o porquê só damos valor quando perdemos. Psicologia Sousou no Frieren, do canal Psicologia dos Animes. Bom, tô curioso, né, para conhecer aqui mais detalhadamente sobre esse anime Sousou no Frieren, e aparentemente é um psicólogo que vai meio que falar, né, sobre esse anime. Então, é isso, né? Então, sem mais enrolações, vamos começar. Frieren, o porquê só damos valor quando perdemos. A ideia é impossível... Peraí. A ideia de eternidade é impossível, mas a ideia de um instante dura pra sempre. Faz sentido. Eu sou o Rafael, psicólogo, e eu precisaria do Opa. mesmo tempo de vida da personagem de hoje pra fazer vídeo de todos os personagens que eu quero. Hoje a reflexão é sobre Frieren. Tem spoiler de todo o anime de Sousou no Frieren. Vamos lá. Ok, acho que tá muito alto, né? Vou baixar um pouquinho. Muito lindo, Quantos né, anos mano? precisamos para conhecer melhor as pessoas? Vale a pena de fato conhecer as pessoas ao nosso redor? E quais são os impactos de viver muitos anos? Frieren é uma elfa, e como quase todas as histórias de elfos, eles costumam ser retratados como sendo imortais. E com isso eles demoram muito tempo para envelhecer. E isso implica em diversas questões, muitas delas existenciais. E imagina como é que seria a poupança de alguém que é imortal. Poupança no banco. Puta que Então pariu. esse é um anime que vai lidar muito com o fim da vida, com mortes e despedidas. É uma história que faz a gente refletir muito sobre finitude. Um filme que me veio na cabeça quando eu assisti esse anime foi O Homem Bicentenário. Porém, mais do que 200 anos. Frieren, a personagem principal, já viveu mais de 1000 anos. O que significa que ela já presenciou muitas coisas. Ela viu pessoas de seu vilarejo serem exterminadas, depois viu sua mestre morrer pelo ciclo natural de uma vida humana, e após todos esses anos, vemos ela acostumar com esse ciclo de fim, o fim da vida. E com isso ela se acostuma também com as despedidas. O que vemos na expressão dessa personagem é simplesmente um semblante de aceitação. Elfos, em diversas histórias, são retratados como seres imortais, mais, né? Pelo menos de morte natural, visto que eles podem ser mortos até então de causas não naturais. Como a própria Frieren cita no anime, os elfos também não costumam cultivar sentimentos românticos ou instintos reprodutivos. Não costumam. Por viverem muito tempo, não acabam sentindo tanta falta assim desse tipo de relação, ou não vendo o sentido em fazer isso. Se existissem elfos na nossa realidade, com certeza eles funcionariam de uma forma bem diferente da nossa. Ser imortal implica em muitas coisas, e pelo simples fato de sermos finitos, temos alguma forma de liberdade. Liberdade de fazer o que quisermos de uma forma mais rápida. Não sofreríamos com o fato de ter que viver o tempo inteiro, pra sempre. Então, sendo mortal ou imortal, você vai sofrer, porém de formas distintas. E tudo isso é bem mostrado nesse maravilhoso anime. Frieren viveu mais que qualquer idoso que você já tenha conhecido. E sabemos que as pessoas mais velhas funcionam diferente das pessoas mais novas. Vamos mudando ao longo do tempo. Nosso cérebro passa por mudanças adaptativas no decorrer dos anos. Se você ver vídeos, gravações do seu eu de 5 anos atrás, talvez você nem se reconheça mais. Seus sonhos e a maneira como você pensa pode ser totalmente diferente. Isso é normal. Estudos mostram que os adultos mais jovens sofrem mais ansiedade e depressão do que os adultos mais velhos. E estudos revelaram que as pessoas mais velhas são, em geral, mais conscienciosas e agradáveis. Além disso, são mais capazes de regular as emoções quando comparados com os mais jovens. Geralmente, quando ficamos mais velhos, e isso não é uma regra, tendemos também a nos sentir melhor com nós mesmos e com um melhor bem-estar subjetivo. Vários estudos em todo o mundo examinaram a satisfação com a vida ao longo da idade adulta, descobrindo que os adultos mais jovens têm níveis de felicidade mais elevados, os adultos da meia-idade estão no meio e os adultos mais velhos são os mais felizes. A idade pode fazer um bem enorme para a maioria das pessoas, mas é claro, isso depende de cada um, esse efeito não é comum em todas as pessoas. Quando ficamos mais velhos, costumamos aceitar mais o fluxo das coisas, o fluxo da vida. Isso provoca uma queda maior no nível de ansiedade e insatisfação. Já passou por muita mais coisa. Da Universidade da Califórnia em Davis encontrou diferença na forma como as pessoas mais jovens e mais velhas percebiam as imagens positivas e negativas. A amígdala das pessoas mais velhas, quando comparadas à das pessoas mais jovens, respondia mais a imagens positivas do que a imagens negativas. Um padrão de serenidade e tranquilidade é visto na Frieren. Uma tranquilidade tão grande que parece em muitos momentos que ela é bastante fria e bastante indiferente a todo mundo. Mas acontece porque ela simplesmente aceita o ciclo natural das coisas. Ela aprendeu isso, porque ela viu isso de perto várias vezes. E com isso vemos no anime poucas vezes a linha de base emocional dela mudando. Ela quase sempre
sempre está com a mesma expressão. Ela é chamada de coração frio, justamente por não expressar muito suas emoções e pelo seu modo direto de dizer as coisas, sem se importar muito como a outra pessoa vai interpretar aquela mensagem. Muita coisa muda na gente no decorrer do tempo. Um deles é a nossa relação em ser afetado pela empatia. O pesador chinês Yao Shu demonstra em um estudo como mudamos em relação à empatia ao longo da vida, o que pode explicar um pouco esse comportamento mais frio da Frieren. Frio e Frieren, né? Parece, né? A equipe do pesador chinês escaneou os cérebros de jovens, de meia idade e de idosos para ver como seus cérebros respondiam. A equipe estava particularmente interessada nas redes neurais que normalmente se ativam ao processar a dor ou as intenções de outras pessoas. Eles descobriram que a atividade cerebral em resposta à dor diminui com a idade, mas a atividade cerebral ao processar as intenções de alguém permaneceu a mesma. Os autores salientam que a capacidade de compreender os sentimentos dos outros sem ficar emocionalmente perturbado pode contribuir para o bem-estar dos idosos. Então existe um lado positivo na Frieren não ser tão impactada assim. Outros estudos mostram que idosos respondem com mais empatia às situações que são relevantes para eles. Parece que à medida que envelhecemos, nos tornamos mais criteriosos com quem de fato vamos ter algum tipo de empatia. O termo mais velho e mais sábio poderia vir justamente daí. À medida que o tempo passa, tendemos a ficar menos preocupados com as coisas que não controlamos e também a entender os nossos próprios limites, coisa que a Frieren já parece entender há muito tempo. E esse é um ponto bastante invejável da personagem. Sentido, né? Parece se abalar muito pouco. Ela não sente a necessidade de salvar todos ou ser responsável por todo mundo. Ela dá liberdade, inclusive para sua discípula, a Ferne, e nem precisava, né, visto que ela pode proteger a Ferne durante a vida dela toda. Ferne, inclusive, que ensina muita coisa a ela, mesmo sendo mais jovem, mostrando como a nossa finitude pode forçar a gente a aprender mais rápido também. Por viver muito tempo, Frieren também teve que aceitar a solidão. Ela passa muitos anos sozinha, só com ela mesma, e parece que esse senso dela de que vai existir um futuro, que ela vai ficar muito tempo viva, que existirão outros séculos, tudo isso acaba trazendo uma espécie de tranquilidade pra ela, que vai porque você vai fazer algo agora se você pode fazer daqui a pouco. Por exemplo, algumas formas de psicopatologia são consideradas úteis como enquadramentos problemáticos de horizontes temporais. Como assim? Pessoas impulsivas, por exemplo, agem como se o mundo existisse ou existisse de uma forma previsível, por apenas mais alguns dias. Por isso que ela age de forma impulsiva, porque não terá outro momento, não terá outra situação. Pessoas com transtorno de personalidade borderline podem ser consideradas pessoas cujas autobiografias funcionais se estendem apenas ao passado recente. Muitas vezes agem como se fossem definidos por eventos que ocorreram nos últimos 10 minutos. E quando as pessoas agem como se apenas os próximos minutos fossem importantes, ou como se a história não fosse um guia para o futuro, elas tendem a se sentirem mais ansiosas, entende? E o contrário também acontece. Quando as pessoas agem como se a história tivesse acabado, ou como se o tempo passasse tão devagar que nada importa, elas tendem a ser mais deprimidas. A Frieren não parece nem deprimida e nem ansiosa, mas sim com expressões de alguém que não precisa ter pressa nenhuma. Poucos momentos em toda a sua jornada parecem afetar ela de fato. Um deles a marca profundamente e faz ela se lembrar com frequência. No anime, um grupo específico de pessoas acabam marcando ela. Himmel, Reiter e Aizen ficam na mente dela mais do que ela pudesse imaginar. E então, mesmo isso que eu falei em algum rap, né, que deve ter sido muito marcante, porque pelo tanto de anos que ela vive, né, eles terem marcado justamente esse pequeno tempo, né, na vida dela. Esses acontecimentos, essa época, tipo, se torna foi muito marcante intenso. Pra ela. Aizen reflete ao falar pra ela que a relação com eles durou apenas 1/100º da vida dela, mas foi 1/100º que a mudou completamente. Um estudo focado em nossas memórias pontuais mostrou que algumas memórias carregam mais intensidade emocional e vivacidade ao longo de nossas vidas. Eles passam como cenas de filmes em nossas cabeças e tendemos a lembrá-los repetidamente como pontos de referência em nossas vidas. Essas memórias autodefinidas ficam ligadas a outras memórias semelhantes. Juntas, elas tendem a se concentrar em uma preocupação duradoura, a se relacionar com um conflito não resolvido ou a nos fornecer insights sobre a imagem caleidoscópica de nós mesmos. Ou seja, algumas memórias meio que acabam situando a gente no mundo. Elas podem fazer a gente olhar para a vida como se de fato tivesse valido a pena. Nossas maiores memórias talvez não sejam exatamente sobre eventos gigantescos, mas sim de eventos cotidianos. Mínimos. Aqueles que você não imaginava que lembraria. E essa conversa que ela tem com Aizen mostra um pouco sobre nós também. Momentos pequenos podem marcar a gente de uma forma que podemos até mudar o que nós consideramos como sendo algo valioso. E para a Frieren, que viveu muitos anos e conheceu muitas pessoas, os pequenos momentos não tinham tanta importância assim. Ela não entendia como era aproveitar o pôr do sol, pois ela já viu esse momento por tantos anos e tantas vezes, e veria por mais centenas de anos. Assim também como ela tinha dificuldade de entender as outras pessoas, visto que suas relações são passageiras e não duradouras. Esse grupo marca tanto ela que ela passa a respeitar mais o tempo dos
os outros, que não têm tanto tempo assim quanto ela. Sua mestra já dizia que o maior erro que ela cometeria seria a falta de vontade que ela não teve de conhecer melhor as pessoas. E esse foi o motivo de vermos a personagem chorando, uma coisa que acontece raramente no anime, pois ela ficou 10 anos com o mesmo grupo, e quando o personagem Himmel morre, ela percebe que não conhecia ele profundamente, mesmo tendo ficado tantos anos com ele. Quando ele acaba morrendo, ela acaba vendo o valor que tinha a relação dela com ele. Como eu costumo dizer, o amor às vezes só conhece sua profundidade na ausência. Não damos valor enquanto algo está ali, mas a questão é que não damos valor às coisas porque somos ingratos ou pessoas ruins. A Frieren não deu valor ao Himmel, não porque ela é uma pessoa ruim ou algo assim, mas por causa da forma que o nosso cérebro funciona. Por exemplo, quando você anda pela sua casa, você presta pouca atenção ao ambiente, porque já tem um bom modelo dele formado nos circuitos do seu cérebro. Já quando está dirigindo em uma cidade desconhecida, tentando encontrar o caminho para determinado restaurante, você é obrigado a olhar tudo em sua volta. As placas de rua, os nomes das lojas, a numeração dos prédios, porque você não tem um bom modelo no seu cérebro desses ambientes e você pode esperar, simplesmente. E é isso que acontece com as pessoas também. Nosso cérebro faz isso para gastarmos menos energia. Você não presta atenção à sensação do sapato no seu pé esquerdo, porque já tem um modelo interno disso e esse modelo está constantemente prevendo o que você recebe. Você só vai prestar atenção quando tem uma pedrinha no seu sapato, quando algo diferente acontece. E com isso, aí sim sua atenção é chamada. Assim como chamou a atenção da Frieren quando ela percebeu que não veria mais o Himmel. Quando alguém se afasta, rejeita você ou morre, seu cérebro luta com as expectativas frustradas. Só que aos poucos, com o tempo, ele vai se readaptando ao mundo sem aquela pessoa. Então pra Frieren, talvez, isso pode ser mais doloroso ou não, porque ela vai ficar com aquelas memórias por muito mais tempo do que um ser humano, porque ela vive centenas de anos. Ao mesmo tempo que ela tem muitos anos também para meio que abafar aquelas memórias. Pensa só, ela carrega lembranças de pessoas que só ela mesmo tem algum tipo de recordação. Ela conhece pessoas que já morreram, que toda a sua família já foi extinta, mas ela lembra. Então é como se ela carregasse muitas histórias na cabeça, que só ela tem. Então a Frieren, por muito tempo, não viu necessidade em criar laços ou aproveitar relações com os humanos, o que trouxe arrependimento para ela no futuro. Arrependimento que talvez centenas de anos não fizessem ela superar. Então com esse grupo, ela aprende a lidar com a finitude da vida e a respeitar o tempo das pessoas. Antes ela citava que ensinar algo para um humano não fazia muito sentido, visto que ela ensinaria um monte de coisa pra pessoa e a pessoa depois morreria. Quando analisamos arrependimentos de pessoas mais velhas, vemos alguns padrões que se repetem em todo lugar. Estudos mostram que ter mantido contato com os amigos, uma vida fiel a si mesmo, a vontade de ter expressado mais seus reais sentimentos e ter ligado menos para a opinião alheia são dos tipos de arrependimentos que mais estão presentes em pessoas que estão à beira do fim da vida, em estados terminais. E sentimentos de arrependimento a longo prazo são mais prováveis em decisões que acontecem por inação, uma não ação. É quando escolhemos não fazer algo, aquele emprego no exterior que você nunca aceitou, ou aquela pessoa que você nunca teve coragem de convidar pra sair. Esse tipo de arrependimento é potencializado pela nossa imaginação, que compara o mundo real com visões do melhor. E se eu tivesse comprado Bitcoin há 10 anos atrás? O arrependimento é potencializado pela nossa imaginação, que compara o mundo real com visões do melhor mundo alternativo. Você nunca pode saber como as coisas de fato poderiam ter acontecido, mas sua mente pode facilmente pintar um quadro otimista e criar ali uma mini distorção de que você tomou decisões erradas. A sabedoria vem com a idade, mas apenas se você buscar isso também. Assim como a Frieren, que demorou muitos anos para começar a valorizar algumas coisas. Para evitar a maior parte dos arrependimentos, é importante tomar decisões que sejam consistentes com as regras e valores de sua vida pessoal. E com isso, mesmo se as coisas derem errado, você saberá que a decisão fez sentido pra você naquele momento. Frieren teria que se questionar por séculos sobre o que acabou não fazendo por alguém, ao mesmo tempo que ela teria tempo para fazer novamente, mas sabendo que não seria a mesma coisa. Então, de certa forma, nós humanos temos uma dádiva de que é ter um tempo limitado. O limite acaba criando uma urgência na gente, e essa urgência pode movimentar a gente pra ação. A jornada dessa elfa ainda vai nos ensinar muito. Saber o porquê agimos é uma das melhores maneiras de prever determinadas situações que tirem a gente de perceber o que é importante para nós. Porque no final o que sobra são os momentos, com as pessoas que gostamos, com as pessoas que foram importantes para nós. Então, registre esses momentos presentes, pois eles podem se tornar um grande presente para o seu eu do futuro. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Muito louco. Acabou? Acabou. Mano, caralho, é muito foda, velho. Mas enfim, pessoal, esse aqui foi o vídeo, esse aqui foi o react, né? E foi um react patrocinado, né? Então, pra você que também quer patrocinar um react, basta entrar aqui na descrição e seguir as instruções. Fazendo isso, você estará patrocinando um react e eu irei estar trazendo aqui pro canal, beleza? Bom, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e comente aí embaixo alguma outra sugestão de react que eu estarei trazendo, fechou? E acho que é isso. Fui!